nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nessa nossa preleção doutrinária virtual. Como atualmente nós estamos fazendo, dividiremos essa nossa experiência em algumas etapas. Primeiro, nós leremos uma mensagem dessa obra, Flor de Vida, pelo Espírito Irmã Sheila, psicografia de João Nunes Maia. A seguir, faremos uma prece para a abertura dos nossos trabalhos. Logo depois, faremos as reflexões espíritas concernentes ao tema, que é O Mundo e a Crença, capítulo 131 da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E ao findar, nós faremos uma prece de agradecimento. Dito isso, então, vamos começar. Da obra Flor de Vida, pelo Espírito Sheila, psicografia João Nunes Maia, capítulo 9, Se Perdoares. O perdão é o êmulo da vida, nos compartimentos da alma, onde a consciência é um turbilhão de experiências ativas que irradiam em todos os rumos. O que pensamos e sentimos, o que falamos e induzimos, escrevemos no livro universal do Criador, por processos que por vezes escapam a nós mesmos. Pelos mesmos processos, a consciência acumula todos os nossos atos e fatos, e por meio deles pode se servir para a educação, para o bem ou para o mal. Fazer o mal é causar distúrbios em todos os corpos espirituais de que a alma se serve, no sentido de ficar presente no mundo das formas. E não perdoar o mal que alguém nos endereça, por ignorância e maldade, é respirar no mesmo clima de guerra dos irmãos que desconhecem o bem e seus efeitos grandiosos. Concede anistia ao ofensor, que com o tempo ele passa a ser teu amigo. Abençoa a quem te fere, que com o tempo ele passa a ser teu companheiro. Desculpa a quem te apedreja, que com o tempo as pedras se tornarão em flores em teu caminho. Jesus, o mestre dos mestres, mesmo na cruz, não condenou a ninguém. Como gesto divino, disse de coração: eles não sabem o que fazem. E verdadeiramente não sabiam que aquele que estava sendo pregado à cruz era o guia espiritual do próprio planeta e o doador espiritual de todo o amor para toda a humanidade. E para certificar sua doação total em favor dos homens, entregou sua própria mãe a João e João a ela, como renúncia em conforto, àqueles que os procurassem sob o estigma da dor. A todos os combatentes na frente do aperfeiçoamento individual, é bom que se lembrem, sem jamais se esquecerem, da indulgência, arma poderosa contra todos os males e até mesmo contra os inimigos. A indulgência é o mesmo amor em outra roupagem, a respeitar os outros do que eles escolheram. No silêncio, ela toca os maledicentes para novas mudanças de comportamento. Jesus foi a indulgência, tanto que usou de misericórdia com a humanidade. Sua presença na terra foi o maior perdão que se pode conceber. Se perdoares todas as ofensas, todas as calúnias, todas as investidas do mal contra ti, condicionar-te-ás dentro do coração a bondade que alimenta a luz do amor. Começa. Se desejas começar dentro de casa, esforça-te para perdoar, pois esse exercício é notado na espiritualidade superior e assistido pelos agentes da fraternidade universal. Não te esqueças de perdoar, se necessário, os vizinhos. Eles são companheiros que poderão te ser muito úteis como família maior. Estende esse perdão por onde quer que fores, por ser ele a chave que abrirá para a tua vida a porta da paz no trabalho com Cristo. Perdão. Exercício difícil, porém necessário, e que todos nós temos mais ou menos dificuldade. Este perdão talvez seja o propósito maiormente ligado com a redenção da criatura humana.
mas nós podemos começar agora, como disse Sheila, nos colocando com boa vontade para pelo menos tentar. Com o tempo, nós vamos ficando hábeis. Veremos como essa mensagem do perdão tem tudo a ver com as reflexões de hoje. Então, meus amigos, vamos orar. Divino amigo e mestre Senhor, companheiro de todos os nossos momentos, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos inspire, ilumine as nossas reflexões, para que seja de alguma sorte útil a todos. Que o Senhor nos ampare nesses dias incertos e difíceis que nós vivemos e que o teu amor e a tua bondade estejam sempre presentes em nossos corações, como esse dínamo estimulante para que possamos fazer todo o bem que pudermos. Vem ter conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que Deus seja louvado. Assim seja. Meus amigos, então, para as nossas reflexões de hoje, o mundo e a crença, do capítulo 131 da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel, como é hábito nessa coleção, que ele chama de coleção Fonte Viva, antes das mensagens propriamente ditas, né, das reflexões que ele traz, ele coloca um versículo evangélico. E aqui ele faz referência ao Evangelho de Marcos. No capítulo 15, ele coloca o versículo 32, mas eu sugiro que nós leiamos os versículos 29 a 32 para entender o contexto. Jesus já havia sido preso, Pedro já havia negado, ele já tinha estado perante Pilatos, já havia sido realizada a coroação de espinhos, ele já tinha seguido o caminho da cruz rumo ao Gólgota e já estava apregoado à cruz, ao madeiro infamante. A Bíblia de Jerusalém chama esse trecho como: Jesus é escarnecido e injuriado na cruz. É um momento muito doloroso para nós que somos cristãos, mas muito importante para o momento que nós estamos vivendo. Vamos avaliar por quê. Diz o evangelista: os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, caçoando dele entre si e com os escribas, diziam: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. E até os que haviam sido crucificados com ele o ultrajavam. Os apóstolos, que eram homens simples, imperfeitos como nós somos, homens rudes, eles tinham um coração mais maleável às sementes de vida e esperança que Jesus depositava. Aquele discurso, envolvido pelo magnetismo peculiar de Jesus, os tocava de uma maneira sumamente diferente. É por isso que, mesmo sendo muito simples, e a maioria deles não tendo educação formal, não tendo sido criados com todo o rigor religioso, educacional, como, por exemplo, os fariseus mais abastados, eram inteligentes, mas tinham uma espécie de inteligência rudimentar. E isso não impediu, em momento algum, que eles conseguissem entender a profundidade dos ensinamentos de Jesus e entregassem o seu coração sem reservas à vivência dessa mensagem. Mas é lógico que a gente hoje, pensando e nos transportando àquele tempo, pode imaginar
o quanto que a ambiguidade da natureza humana deve ter provocado inquietudes entre os apóstolos. E a gente sabe que isso é verdade por conta dos registros históricos e dos textos, de que os apóstolos não permaneceram junto ao Cristo no momento da sua crucificação, à exceção de João, Maria de Nazaré, Maria Madalena, provavelmente Joana de Cusa, e mais outras mulheres piedosas que aparecem citadas no texto evangélico. Todos os outros apóstolos que conviveram com Jesus, que foram testemunha da sua mensagem, dos milagres e da sua procedência divina pelos seus atos, pelo seu exemplo, não permaneceram junto a ele naquele momento. Primeiro, por conta do medo de que ocorressem com os discípulos a mesma coisa que ocorreu com o Mestre. Segundo, por conta das incompreensões, que reino divino seria esse? Será que tudo tinha dado errado e Jesus agora na cruz de fato não conseguia nem salvar a si mesmo? Então, todas essas inquietações que são humanas, porque não significa que não haja amor por Jesus, que eles tinham falseado desde o princípio, que eram hipócritas, que estavam querendo favorecimento pessoal e que, portanto, não acreditavam de verdade, nada disso. Acreditavam sim, seriam capazes de dar a vida sim, falaram com sinceridade, não apenas como um arroubo da emoção, como alguém apaixonado. Só que é da natureza humana a emoção básica de sentir medo. Quando se sente ameaçado, quando parece que os planos não estão mais dando certo. Embora Jesus tenha os advertido para o momento da paixão, e aqui a gente não está falando de linguagem parabólica, ele utilizou linguagem frontal, linguagem direta, mas talvez os apóstolos não tenham compreendido a fundo o que seria exatamente esse cálice amargo que o Cristo precisaria sorver e qual o significado da reencarnação. Porque, convenhamos, se os apóstolos tivessem conhecimento espírita, tal qual nós temos agora, seria muito mais fácil enfrentar a situação da cruz por ter recursos, e aqui falando de recursos intelectuais mesmo, para compreender a mensagem. Isso não significa que eles iriam não ter medo. Vede o nosso caso. Nós estamos passando por uma pandemia, que de certo modo é a nossa cruz, é a nossa dificuldade, mas, mesmo tendo conhecimento espírita, temos medo do que vai nos acontecer. Medo de nossos amores, né? De nossos parentes ficarem doentes e não ter vaga no hospital, medo da nossa desencarnação, medo de não ter feito o suficiente, né? Medo de morrer, medo de sofrer, medo de sentir dor, tudo isso. Então, naquela época, é fácil a gente compreender o que os apóstolos passaram. Quer dizer, basta que a gente queira compreender, né? Porque não é necessário inteligência extraordinária para se colocar no lugar deles. Então, nós verificamos com isso que, de fato, mesmo os seguidores de Jesus provavelmente não entenderam a cruz, o significado profundo daquilo, até o momento quando Jesus reaparece ressurrecto, que primeiro aparece a Maria Madalena, ela conta, e aí gera aquela divisão no apostolado. E depois o Cristo mesmo reaparece para os seus apóstolos, e assim sucessivamente. Mas o que queremos dizer é, no momento do madeiro infamante, a compreensão era pequena. E mesmo entre os seus discípulos, deveria haver não escárnio, mas a dúvida. E todo esse clima de dúvida, de temor, gerou especulações maliciosas. Ardiu por conta daqueles que não compreendiam e não queriam compreender. Aqui citado no texto como os transeuntes, e dentre eles até mesmo os sacerdotes, junto com os escribas. Bom, o que nós queremos depreender dessa mensagem
feito esse preâmbulo do contexto em que isso se passou, é analisar a argumentação de quem fez o escárnio. O que eles disseram? Por que analisar isso? Porque isso é rico. E isso ajuda a gente a ampliar o entendimento com respeito à mensagem de Jesus. Por exemplo, Marcos começa dizendo que um dos transeuntes meneava a cabeça e dizia: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Se a gente está bem lembrado, essa referência está lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. A purificação no templo. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendilhões, os vendedores de bois, ovelhas, pombas e cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: O zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no então, dizendo: Que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhe Jesus: Destruí este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário do seu corpo, vai dizer João. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Veja só, entre aqueles que tinham sido expulsos do templo e que viram essa expulsão dos vendilhões por conta de Jesus, e aqui eu nem vou entrar no mérito, que Jesus foi agressivo, né, que Jesus chicoteou todo mundo, que isso não é Jesus, nem vou entrar nesse mérito. Basta dizer que Jesus é terno, consolador, né, ampara como um pai, mas é também grave e austero, principalmente contra a hipocrisia. Por quê? Porque Jesus amava. E como alguém que ama, como o irmão mais velho, quer dar o exemplo e quer mostrar o caminho do erro a fim de que nós possamos seguir pelo caminho da retidão. Então, provavelmente, Jesus foi enérgico sem ser violento, porque a gente nunca viu Jesus cometer nenhuma violência contra ninguém. Mas ele é um educador nato e ele sempre utilizou as circunstâncias para promover e suscitar essas reflexões. Então, por que é interessante esse texto? Porque, mais uma vez, nos leva para o contexto. Jesus expulsando os vendilhões do templo eram pessoas que se aproveitavam da prática que existia de sacrificar animais e fazer oferendas para agradar e adorar a Deus, para vender isso no templo, com o objetivo de enriquecerem com base na fé, com base num exercício sagrado. E Jesus repudia esse tipo de ação lá. Ele deve ter deixado muita gente chateada, principalmente aqueles que se mantinham desse comércio, sem fazer qualquer juízo de valor, mas talvez o que Jesus tenha querido mostrar é que aquilo ali não é lugar para aquele tipo de coisa. Então, quando Jesus aparece na cruz, é como se esses que, entre aspas, foram prejudicados em seus próprios negócios, quisessem agora se vingar. Ah,
Então você que derruba o templo e diz que reconstrui em 3 dias, salva-te aí. Mas eles não entenderam o que João entendeu, tanto que João colocou, ele porém falava do santuário do próprio corpo. Vocês se lembram da oração do credo, a oração católica? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. E assim continua. É o caso da destruição do templo sagrado, do seu corpo, descer à mansão dos mortos, depois ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus e então ter acesso às glórias eternas. As pessoas não entenderam o significado sublime, né, espiritual dessa mensagem, como João entendeu. Por isso, escarnecendo. E por isso, o entendimento de Jesus, acima de tudo, de não se ofender, por entender a ignorância e a incapacidade de compreensão dos homens. Marcos ainda vai falar no mesmo trecho. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, caçoando dele entre si com os escribas, diziam: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Os fariseus sempre pediam provas para que pudessem crer. Na própria ocorrência da purificação do templo, eles também pedem: que sinal nos mostras para agires assim? E aí eu fico pensando, gente, será que a gente também não está ainda aguardando um sinal dos céus para que a gente possa viver a mensagem de Jesus e acreditar verdadeiramente que esse é o caminho? Será que a gente ainda está numa espécie de estado de torpor nessa pandemia, esperando que amanhã, né, surja uma vacina que nos tire desse sonho ruim? Ou será que a gente já compreendeu o sentido espiritual dessas ocorrências para modificar o nosso comportamento, né? Para modificar a nossa vida, para modificar a forma como nós interagimos, né? Como nós estabelecemos as nossas relações de solidariedade, de amor uns com os outros. Estamos durante as aulas para poder nos habilitar desses conteúdos. Basta que nós queiramos. Então agora a gente entendendo, né, todo essa abordagem com respeito ao texto de Marcos, a gente pode aproveitar as lições que Emmanuel compartilha conosco nessa mensagem. Ele começa dizendo que são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura, em seus valores essenciais, e, entre eles, encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. Então, como são raros aqueles que conseguem depreender o significado essencial da mensagem de Jesus, sempre houve, em todos os tempos, aqueles que injuriaram Cristo para confirmá-lo, tanto de uma forma direta, como ao vê-lo na cruz, ao invés de se compadecer pela situação, né? Tentar buscar uma prova para se certificar da sua excelência, da sua procedência divina, como nos casos de hoje em dia, não é? Quantas vezes a gente não ouve entre aqueles que não comungam da nossa religião, por exemplo, das nossas convicções religiosas, perguntar: onde está Deus? Entre os espíritas, inclusive, onde está Deus? Será que ele não está vendo esse flagelo? Tanta gente em sofrimento, tanta gente morrendo. Onde está Deus que não faz nada? Né? Essas tragédias
coletivas, esses flagelos destruidores, né? Que processo é esse de transição planetária? Como é que pode dizer que as coisas ainda vão piorar? De onde vem isso? Onde é que está a misericórdia divina? Isso, de certo modo, também é injuriar o Cristo para confirmá-lo, né? E aí ele continua dizendo: a mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos. E aí a gente já para aqui. É aquela história, né? Aquela ideia de que vai haver um acontecimento, né, extraordinário, milagroso, que do nada vai transformar as nossas vidas de tal modo que a gente vai ser abduzido na nossa aflição e vai, de um dia para o outro, viver num mundo de regeneração, onde tudo será diferente. Não acontece desse modo. A gente sabe disso, mas quando a gente passa pela prova, é mais difícil da gente aceitar. Essa é a verdade. Porque inteligência a gente tem. A gente sabe de tudo isso, a gente estuda, faz o evangelho, né? Sabe, não tem domar os próprios impulsos, domar as más inclinações, se esforçar, trabalhar, mas o problema é o dia a dia. E aí a gente volta para a mensagem de irmã Sheila do início sobre o perdão. Porque é difícil, precisa ser exemplificado, precisa ser posto em prática. A gente precisa praticar. E aí Emmanuel fala sobre essa superficialidade. Então a gente fica na superficialidade, sem atingir a causa, a raiz das nossas questões emocionais, dos nossos conflitos existenciais e dá nisso, né? Dá nessa ideia de que milagrosamente tudo vai se transformar a passe de mágica, sem atingir a zona do espírito eterno. E se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. A gente faz os nossos pedidos ao Pai. Se Ele, como Pai amoroso, zeloso, nos corrige, deixa de atender os nossos caprichos para nos apresentar os desafios evolutivos, a gente acha ruim. E aí a gente já não quer mais saber. Não, eu estava até disposta aqui à obediência e resignação, eu estava até, né, querendo exercer mesmo a paciência, né, amar mais as pessoas, esquecendo de observar os defeitos, sendo mais indulgente, né, não julgando tanto, mas não dá. Desde que eu comecei no espiritismo, os desafios só aumentam. Agora, a pandemia, não dá. Não dá. Não é essa a crença que eu quero. Não é essa a fé, dentre outros, né? Dito de outro modo, não é essa a fé para a qual eu estou preparada. Eu quero outra coisa. Eu quero pedir e obter sem tanto esforço, sem precisar trabalhar para isso. Eu quero conviver com alguém que me entenda, que seja paciente comigo, que suporte todos os meus desafios, né, minhas oscilações emocionais, mas se a outra pessoa demonstrar carência, oscilação emocional, for até um pouco agressivo em algumas circunstâncias, rude, aí eu já não quero. Eu vou procurar outra pessoa. Percebe como isso se enraiza na nossa convivência diária, nas nossas relações do dia a dia? E aí Emmanuel continua dizendo: e no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Porque admitindo alguém que é ignorante, que não tem conhecimento das letras sagradas, né, que não tem esse discernimento espiritual, tudo bem. Mas assevera Marcos que os principais dos sacerdotes com os escribas partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz evolução espiritual. Será que isso tem a ver conosco, espíritas?
nós que fazemos parte de agremiações espíritas, que vivemos em congressos, participando de lives, né, de movimentos de meditação, serenidade, paciência, né? Nós que participamos de ações fraternas, distribuição de alimentos e roupas para aqueles que estão em situação de rua, nós que somos oradores espíritas, nós que fazemos parte, dirigimos e fazemos parte de grupos de estudos, será que nós nos colocamos do lado dos sacerdotes ou do populacho? Será que a gente tem conhecimento da mensagem divina? Tem, e muito. Muito mais conhecimento, inclusive, do que nesta época, porque hoje nós temos o Espiritismo. A doutrina codificada apresenta para nós de maneira esmiuçada e volumosa as provas que os sacerdotes tanto pediram. As almas dos homens que conviveram conosco voltam para nos explicar o que acontece após a morte, dar detalhes da vida no mundo espiritual. Então a gente só não acredita se não quiser, porque é escolha, é liberdade de consciência, é convicção própria. Mas o problema não é esse. O problema é assim, não é só não crer, porque a parte da crença é pessoal. Olha, ninguém que diga eu não acredito em Deus vai para o inferno por isso. Deus não precisa que nós creiamos nele. O exercício é de cumprir a vontade dele, ainda que não creiamos. Por isso, não é uma questão de convicção. A convicção é um meio para atingir a finalidade de fazer a vontade do Pai. Por isso, Jesus não instaurou nenhuma religião, né? Ele não estabeleceu o espiritismo, nem o próprio cristianismo, que veio depois e que gerou as religiões cristãs. Jesus trouxe uma mensagem. Jesus trouxe um exemplo vivo, uma forma de viver. Tanto que por isso mesmo, Jesus é estudado, agraciado, né? Vivido e tido como modelo dentro e fora de religiões. Mas a grande questão aqui, então voltando, não é a questão da crença, é da ação, é do comportamento. Os sacerdotes e os escribas, apesar de muito conhecer e de ter um intelecto privilegiado, participavam dos movimentos insultuosos. E será que a gente também participa? Não ao Cristo, mas aos outros? Será que a gente está pregando na cruz companheiros nossos por não entender os atos do mesmo modo de Jesus? Jesus veio apresentar e viver uma mensagem que não foi compreendida na grande maioria. Voltando, né, Emmanuel fala que raros foram os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura e por isso foi insultado. Pobre de nós, hein? Fica então a reflexão para cada um de nós. E aí Emmanuel continua. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Não havia adiantado, pelo menos, quero dizer, naquele momento, tá? É lógico que a mensagem de Jesus é indelével e tem repercussões ainda hoje e terá sempre. Mas o que quero dizer é que eles não haviam aproveitado o momento para o despertar. E aí, trazendo para os dias de hoje, será que nós estamos aproveitando o momento da pandemia para despertar? Reavaliar as nossas prioridades? Saber o que é melhor para nós? Avaliar o que a gente quer para a nossa vida?
qual o nosso ideal, o que realmente é imprescindível, quem para a gente é importante, o que a gente não pode passar sem perder, né? O que a gente não pode passar sem fazer, o que é indispensável, o que nos alimenta, o que nos preenche nosso vazio, o que nos sustenta, o que nos ancora e ampara. E aí ele continua: pretendiam apenas um espetáculo. Eu quero fazer aqui uma reflexão, eu não sei como isso vai ser visto, mas eu quero aqui fazer uma reflexão que eu acho importante. A causa espírita tem diversas manifestações de estudo e trabalho, que podem ser oportunidades preciosas para suscitar reflexões importantíssimas, se nós estivermos na condição daqueles que têm a crença pura. Porque se nós permanecermos na condição dos sacerdotes e escribas que injuriaram Jesus, nós continuaremos participando dos eventos espíritas, surdos para a boa nova, cegos para a contemplação dos benefícios e insensíveis ao toque do amor de Jesus. Talvez a pandemia tenha aproximado as pessoas e proporcionado uma maior difusão desses ensinos. Então, meus amigos, que nós aproveitemos essa oportunidade para refletir como nós estamos para a nossa própria felicidade. Emmanuel prossegue dizendo: descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. Por quê? Crença inferior. Alguém poderia dizer, mas poxa, ele bem que podia ter feito isso, né? Não podia. Porque não era essa a proposta. Jesus não é um milagreiro que faz a vontade das crianças espirituais. Jesus é um modelo que veio testemunhar, testificar a vida eterna. Por que ele é a salvação do mundo? Não é porque ele faz a nossa vontade. Não é porque ele realiza o que a gente gostaria que ele fizesse. É porque ele nos mostra, pela ressurreição, que vale a pena tudo sofrer, tudo padecer, ser injuriado, né, de uma forma completamente injustificável, perversa, cruel e, no final, ressurgir qual amanhecer de uma nova era. Jesus nos mostra na prática como é o processo evolutivo. O que é que alguém, que é um ser humano integral, faz? Como é que se vive o amor? Como é que se responde às ofensas? Como é que se responde quando é, né, como quando é objeto de escárnio? Quando não acreditam em nós? Quando não nos compreendem? Qual a vontade que deve prevalecer? A nossa ou a do Pai? Que os nossos amigos não são privilegiados? Que Deus não faz predileção de pessoas? Que os nossos irmãos são a humanidade toda e que eu tenho que aprender a amar quem eu não conheço como eu amo quem eu conheço. Para isso, amando quem eu conheço primeiro. Enfim. Se Jesus descesse, seria uma festa. Imagina. Ele se desagrilhoando ali, né, desfazendo as chagas e descendo até pairar no solo. Não era uma questão de ego, de mostrar que pode. O poder de Deus é muito mais transformador do que isso. A mesma coisa a gente pode aplicar no que a gente está vivendo hoje nesse cenário pandêmico.
Será que a espiritualidade superior não teria recursos para inspirar os cientistas para desenvolver um medicamento que aplacasse toda a dor e que agora fosse descoberto para deixar a salvo todas as criaturas humanas, para salvar a humanidade? É claro que teria. Deus tem recursos que nós sequer cogitamos, infinitos. Mas será que isso seria salvar a humanidade? Como foi que Jesus salvou a humanidade? Veja que tem um determinado momento que Jesus permanece junto com os seus apóstolos, vivendo e sofrendo junto com as dores humanas, e tem um momento que ele deixa-nos fisicamente, né? Deixa-nos aqui, entre aspas, que ele nunca se apartou de nós. Mas ele deixa-nos fisicamente para promover a autonomia. É como uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Ela precisa de espaço para poder pedalar, tropeçar, cair, se desequilibrar e se reerguer. E o pai e a mãe de longe observa. Às vezes vai até correndo atrás, né? Mas a criança precisa ir. Isso também ocorre conosco. Por isso que a gente precisa compreender a profundidade desses ensinos. E aí, Emmanuel continua. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto, inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. É como a gente precisa responder a certas perguntas, inquirições que se nos dirigem. Às vezes não vale a pena discutir, porque não dá para a pessoa entender ainda. Não é indiferença, é amor. É engraçado saber o momento, né? De um e de outro. Quando é que não responder vai ser indiferença e quando é que não responder vai ser amor. Ah, meus amigos. Só a maturidade para a gente saber discernir isso. E uma ferramenta muito importante: colocar-se no lugar do outro. Como a gente gostaria que fizessem para conosco. E aí Emmanuel continua. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor. Dá quanto puderes em nome dele e prossegue, servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Não é não ouvir a opinião dos outros. Vou fazer aqui o meu trabalho, quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou, e eu vou seguindo e acabou-se. Não é isso. Ouvir tudo, reter o que é bom. Esquecer de que quando a gente fala do Evangelho, é Patrícia. A imagem é necessária como porta-voz, intermediário, mas a mensagem é a vedete. Tem certas questões que são bem difíceis da gente enfrentar por conta das nossas imperfeições humanas. Por exemplo, vaidade para um orador. Mas alguém que é vaidoso, sendo orador, está no lugar certinho para aprender. Precisa se manter o tempo todo vigilante, mas precisa da experiência, porque a gente aprende na prática. Ainda hoje, nós precisamos entender que o mundo também pedirá provas do nosso ideal. Mas é Deus que conhece as nossas intenções. É a Ele que nós devemos responder, no sentido de
prestar contas, tratar a todos com carinho. Isso não significa tratar as pessoas mal, mas entender que a gente tem que continuar trabalhando, que elogio e crítica podem servir como estímulo e insumo de trabalho, mas não geram evolução espiritual de ninguém. Nós precisamos estar, então, conscientes do nosso humilde papel. Que essa mensagem aqui nos beneficia primeiro. O mundo tem opiniões muito diversas. Sempre as terá. Mas somos nós que precisamos nos perguntar: nós acreditamos? Isso deve ser suficiente. E aí, meus amigos, já para concluir, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão que está na obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 9, O Prisioneiro do Cristo, na segunda parte. É um trecho do diálogo de Paulo de Tarso com Lucas. Lucas confidencia a Paulo a sua dor ao constatar o esforço que ele despendia para vencer o espírito do judaísmo. E Paulo diz assim a Lucas: há duas classes de homens para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. A primeira é a que via em Atenas e se constitui dos homens envenenados pela falaciosa ciência da terra, que se cristalizam numa superioridade imaginária. A segunda é a que conhecemos nos judeus recalcitrantes, que, possuindo um precioso patrimônio do passado, não compreendem a fé sem lutas religiosas e petrificam-se no orgulho de raça e perseveram numa falsa interpretação de Deus. Evitemos as contendas estéreis e ouçamos a voz da própria consciência. Os desafios de Paulo não foram poucos. E para ele ter conservado a sua coragem intimorato, foi necessário muita vontade de seguir Jesus. Do mesmo modo, a ele sempre foram pedidas provas, mas ele mantinha na sua consciência reta a maior prova necessária para continuar caminhando, o seu amor pelo Cristo. Que isso nos sirva de exemplo, meus amigos. Um grande abraço a todos, espero que tenha sido de uma sorte útil e vamos então orar para agradecer. Divino amigo e mestre, nosso Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de trabalho, por essas reflexões, que o Senhor nos inspire, nos proteja e nos ilumine hoje e sempre. Auxilia-nos, Cristo, para que possamos ter força e esperança e continuemos a caminhar. Que o Senhor nos abençoe e proteja a todos. Muita paz. Muita paz, meus amigos.